Boa noite a todos. Prazer ter mais um concerto da orquestra, de Câmara da Fundação Cultural, mais do Monte Andrade. E esse é o nosso concerto de encerramento da nossa temporada de 2025. A gente fez semana passada o Baile do Menino Deus, junto com todos os corpos estáveis, que foi uma primeira junção de todos os corpos. E foi um espetáculo muito interessante e o resultado foi bastante satisfatório. Conjugadamente, a gente preparava esse último concerto sobre a orquestra, a gente já estava os dois sendo preparados ao mesmo tempo, então apareceu a oportunidade de a gente poder fazer os dois, que é uma coisa interessante. E esse concerto, a gente já fez uma edição parecida com ele há mais tempo atrás, se não me engano, 2017 ou 2018, já há um tempo, e ele aborda duas temáticas dentro da música, né, que é a trilha sonora e o poema sinfônico, que são duas formas de utilizar a música, não só como a música pura, mas a música também expressando imagens ou compondo imagens, né? E eu vou falando um pouquinho de cada música que a gente for fazendo, né? Eu espero que vocês gostem do nosso repertório e aproveitem com a gente. Então a gente começa já com uma abertura, em clima de abertura. A gente faz do filme Star Wars o tema de abertura. É interessante que eu vou falar de alguns temas desse repertório, e o tema inicial, a primeira melodia, vocês já vão identificar como um tema, porque já refere à imagem do filme. Com certeza, quem assistiu algum trecho dessa série, dessa saga toda, eu escutar as primeiras notas, já vai resgatar as imagens na cabeça, né? E, então, ó, Star Wars. Essa música é bastante conhecida mesmo, né? A gente, até assim, sem assistir o filme, a gente já remete a essa coisa do Guerra das Estrelas, do Star Wars, essa coisa espacial. E é interessante a gente ressaltar que a trilha sonora, ela não necessariamente é igual ao poema sinfônico. As duas músicas, as duas abordagens tendem a lidar com a imagem, mas nos temas de filme, muitas vezes a música compõe a imagem.
né? É parte integrante do filme. Se você retirar a música do filme, muitas vezes vai ficar uma coisa ou sem a mesma intensidade. E no caso de um poema sinfônico ou de uma outra música mais temática, ou música de teatro, a música ela vai te contar a história por meio das melodias, por meio dos temas, dos movimentos, dos ritmos, né? E essa próxima peça que a gente faz chama-se Moldau, ou Moldávia, uma peça do compositor tcheco, Bedřich Smetana, e ele fez uma série de 6 peças com a ideia de transferir a imagem de alguns cenários, né? E essa, Moldau, ele fala do rio, o rio Moldávia, né? Que é um dos principais rios da terra dele, do território tcheco. E durante essa trajetória, é o rio que começa a transcorrer o seu trajeto, e dentro desse rio vai ter as coisas que acontecem no seu ambiente. Primeiro, vai ter um tema parecido com uma caça. Vocês vão identificar muito bem essa diferença da música. Mas se eu propor para vocês a escuta mais ativa, vocês já vão conseguir pescar as ideias que o compositor quis. Então, já começa o rio, depois vocês vão perceber que tem um ritmo mais de caça, um ritmo mais pontuado, e depois quase que uma dança. Ele trata lá como se fosse um casamento camponês. Então, agora vamos escutar o poema sinfônico Moldávia.
peça, ela é uma abertura de uma peça de teatro, uma obra maior de teatro, que é baseado num texto de Goethe, o escritor alemão. Beethoven compôs uma peça para teatro com o mesmo nome, em que ela narra, essa abertura, ela tem mais ou menos a ideia inicial do que segue. É uma outra forma os compositores escreveram. As aberturas, elas seguem sempre com o conteúdo do que virá, como se fosse um trailer. Nas aberturas de ópera, você sempre vai ter a exposição dos temas que virão, dos principais personagens da ópera. Numa peça de teatro, uma abertura também segue essa mesma ideia. E neste caso aqui, ele fala de Egmont, que foi um soldado, um soldado holandês, se rebelou contra a barbárie do conde de Valma, que estava invadindo o local dele, e ele se rebelou contra essa ideia e foi até as últimas consequências. Ele foi capturado, ele foi morto depois desse processo, e ele fala na obra, no texto de Goethe, que a sua morte vai servir de exemplo para todos os outros em busca da sua liberdade. Um resumão dessa história, né? E nessa peça, nesse trecho dessa abertura que a gente vai fazer, vocês vão perceber umas três partes: uma atmosfera mais escura, como se fosse a vida desse soldado, desse guerreiro, e depois a aflição dele, como tema mais movimentado, até a sua execução. Vocês vão ter claramente esse corte durante a música. E depois o mártir, que se torna um grande exemplo, aí uma parte mais exclusiva, mais brilhante. Então, de Beethoven, segue a abertura de Egmont.
Próximo tema, a gente vai para o filme